Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. O livro de hoje, então, é o livro do profeta Joel, e eu gostaria de fazer a leitura com você a partir do versículo 2 do primeiro capítulo até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Pranteiem como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados. A terra está de luto. O trigo está destruído. O vinho novo acabou. O azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. A pergunta que eu gostaria de fazer ao seu coração nessa nossa meditação é a seguinte: como lidar com as tragédias? As tragédias fazem parte da vida, embora ninguém deseje a tragédia. A tragédia é indesejável. A tragédia é algo que nós queremos evitar, mas as tragédias, cedo ou tarde, vêm. Porque o pecado produz a tragédia. Seja o pecado individual, pessoal, o distanciamento de Deus, aquele pecado que nós vamos semeando nesse terreno da vida e que cedo ou tarde se volta contra nós, trazendo a destruição. Seja o pecado como maldade humana, porque a maldade humana só faz crescer e encontrar cada vez mais novas formas de se impor sobre as pessoas. Você pode não sofrer ao longo da sua vida com uma tragédia que seja resultado do seu pecado, mas pode sofrer de repente com uma tragédia que seja resultado da ação humana e da maldade humana contra você. Estava acompanhando na televisão esses dias a notícia de um adolescente que foi assassinado dentro de um ônibus por causa de uma discussão com outro passageiro. Me fez lembrar aquela tragédia no Rio de Janeiro, quando uma pedra foi jogada sobre o teto de um ônibus, perfurou o teto do ônibus e acertou uma copeira, uma trabalhadora de buffet que estava voltando para casa já no início da madrugada. O drama das balas perdidas nas favelas dos grandes centros urbanos, as guerras, as loucuras dos homens, como nos Estados Unidos recentemente, quando aquele homem entrou numa escola armado, atirando e matou crianças e professores. São tragédias que invadem a nossa rotina, que arrebentam com a nossa vida.
Ainda esses dias nós acompanhamos pela televisão o drama daquela atriz Cissa Guimarães que perdeu seu filho atropelado dentro de um túnel interditado onde carro nenhum deveria estar passando, muito menos em alta velocidade, mas pelo que parece, alguns jovens estavam tirando racha naquele dia e o filho da atriz não teve chances de reagir. São tragédias provocadas não exatamente pelo pecado pessoal, que também pode resultar em tragédia, como uma traição, adultério, o uso de drogas, o vício em geral, o roubo, a malandragem, aquelas coisas que nós vamos permitindo que entrem na nossa vida, encontrem lugar na nossa vida e cedo ou tarde vão fazer com que tudo desmorone, mas também aquelas coisas que outros acabam trazendo para a nossa história e quando nós percebemos já estamos enredados pela maldade alheia, isso quando percebemos. E também aquelas catástrofes naturais que trazem sofrimento, que são tragédia, e como a palavra nos ensina, também são fruto do pecado, mas do pecado como uma força que interferiu na criação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que toda a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus, porque ela também está submetida ao pecado, não por si mesma, mas por causa daquele que a sujeitou. O ser humano sujeitou a criação a um estado de pecado. E por isso nós vemos tantos desequilíbrios, tantas catástrofes, tantos acidentes naturais que acabam ceifando milhares, muitos milhares às vezes, de vítimas. E isso faz com que a tragédia seja uma realidade com a qual nós temos que lidar. Ninguém deseja tragédia, mas ninguém está livre da tragédia. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o profeta Joel profetizou exatamente num contexto de tragédia. Deus levantou esse homem sobre quem nós não sabemos muita coisa. O livro não nos dá muitas pistas de quem foi Joel. A única afirmação que nós temos é a do primeiro verso do primeiro capítulo, quando o texto inicia dizendo a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. E sobre esse Petuel também não sabemos coisa nenhuma. Joel provavelmente foi um homem comum, a quem Deus decidiu levantar para trazer uma palavra a Judá em meio à tragédia que estava definida sobre Judá. Que tragédia, pastor? A invasão da Babilônia, a queda de Jerusalém diante do Império Babilônico, a maior tragédia da história de Jerusalém e de Judá. Foi nesse contexto de derrota, de destruição, de caos, que o profeta Joel foi levantado com uma mensagem poderosa. Os exércitos da Babilônia fizeram um estrago em Judá e Jerusalém. Por isso eles são simbolizados no texto de Joel como gafanhotos. A figura dos gafanhotos no livro de Joel é utilizada para falar do poderio dos exércitos babilônicos. Diferentemente do que a gente imagina, numa leitura mais contemporânea, eu estou um pouco acostumado a encontrar interpretações dos gafanhotos em Joel como se fossem ameaças para a vida financeira. É claro que, com muito critério e muito cuidado, nós até podemos fazer essa aplicação, mas precisamos ter em mente que não é sobre isso que o texto de Joel trata. Os gafanhotos são uma metáfora dos exércitos babilônicos. O gafanhoto cortador representa os exércitos que invadiram Judá e Jerusalém, cortando os limites, cortando as fronteiras, cortando as defesas e entrando no território de Judá e Jerusalém. O gafanhoto peregrino representa os exércitos que ocuparam Judá e Jerusalém, que andaram pelas terras de Judá e Jerusalém sem que pudessem ser impedidos.
sem que pudessem encontrar resistência. O gafanhoto peregrino, que anda por toda parte e que não pode ser contido, representou aqui no livro do profeta Joel esses exércitos que ocuparam Judá e Jerusalém. O gafanhoto devastador representa os exércitos que saquearam Judá e Jerusalém, levando os bens, levando os utensílios do templo e levando, sobretudo, o melhor de Judá e Jerusalém, os jovens, os trabalhadores, os artífices, os intelectuais. Você tem no livro de Daniel, por exemplo, uma descrição desse momento e desse episódio. Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia pelos exércitos babilônicos para servirem ao rei da Babilônia. E todo o melhor dos recursos humanos de Judá e Jerusalém foram saqueados de Judá e de Jerusalém para a Babilônia. O gafanhoto devastador que deixa a terra devastada, que toma o que a terra produziu, que não deixa sobrar nada. Foi o que os exércitos babilônicos fizeram com a terra do povo de Deus. E finalmente o gafanhoto devorador, que é o gafanhoto destrutivo, que representa os exércitos que depois da devastação do saque, destruíram finalmente Jerusalém, o templo, queimaram a cidade, as casas, as construções, numa demonstração terrível do ponto em que chega a maldade humana. Não era para ficar nada. Por isso os exércitos babilônicos foram comparados por Joel a gafanhotos. E é interessante que na língua hebraica existem 9 termos que caracterizam 9 tipos diferentes de gafanhotos. Gafanhotos eram pragas temidas na antiguidade. Até hoje os gafanhotos são muito temidos para a lavoura, para a agricultura, porque eles não deixam nada para trás. Os hebreus tinham 9 palavras para se referirem aos gafanhotos que acabavam com tudo. E quando a Babilônia entrou em Judá, em Jerusalém, acabou com tudo, Joel comparou esses exércitos aos gafanhotos que não deixam nada para trás. A tragédia foi geral. A desolação de Judá e Jerusalém foi geral. Razão pela qual o profeta, no primeiro capítulo que nós lemos, diz a partir do verso 10 o seguinte: os campos estão arruinados, a terra está de luto, o trigo destruído, o vinho acabou, o azeite em falta. Desesperem-se, chorem, fiquem aflitos. A vinha está seca, verso 12, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram. E mais ainda, secou-se a alegria dos homens. Veja o cenário que Joel está pintando diante dos nossos olhos. Ninguém deseja a tragédia. Ninguém está livre da tragédia. Judá enfrentou o drama da tragédia. Joel profetizou em meio à tragédia. E Deus usou Joel para descrever esse quadro terrível que foi produzido pela chegada da tragédia. Mas note, não foi só para isso que Deus usou Joel. Não foi só para descrever a tragédia que Deus usou a vida de Joel, mas Deus usou a vida de Joel para apresentar ao povo um roteiro de vitória sobre a tragédia. Porque ninguém deseja a tragédia, mas ninguém está livre da tragédia e ainda todos podem vencer a tragédia com a ajuda do nosso Deus. E esse é o cerne da mensagem de Joel. A tragédia que chegou não precisa ser a última palavra na vida de um povo, porque Deus é maior que a tragédia. E isso valeu para Israel, Judá, Jerusalém e vale para mim e para você nos dias de hoje. Nenhuma tragédia precisa ser
a última palavra. Deus é maior do que as nossas tragédias. Você receber um diagnóstico médico de uma doença incurável é uma tragédia. Você perdeu o emprego num momento terrível da sua vida financeira, isso pode ser para você uma tragédia. Você, mamãe, você, papai, que descobriu que o seu filho está dependente químico, usando drogas, isso é uma tragédia para a família. Casamento terminou, não existe mais respeito, não existe mais dedicação, não existe mais boa vontade, só brigas, agressões, isso é uma tragédia no meio da família. A fé se foi, o coração está duro, é uma tragédia para a vida. Mas a tragédia não precisa ser a última palavra. Deus é maior do que qualquer tragédia. E ler o livro do profeta Joel é uma delícia por causa disso. Porque o livro de Joel é uma descrição da chegada da tragédia, mas é também um roteiro maravilhoso que ensina a vencer a tragédia. E para vencer a tragédia, no livro de Joel, em primeiro lugar, você precisa de uma visão panorâmica que a fé nos oferece. O livro de Joel é uma visão panorâmica da fé. Por quê? Porque Joel pode ser dividido em 4 momentos. O primeiro momento, do primeiro capítulo, versículo 2, ao capítulo 2, versículo 11, é o momento do juízo, da tragédia, da dor, do caos. Esse quadro que nós já desenhamos diante dos nossos olhos. Veja o versículo 11 do capítulo 2, por exemplo. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? É um dia de juízo. Tudo o que estava acontecendo com Judá e Jerusalém era juízo de Deus. Por causa desse pecado que nasce do coração das pessoas individualmente, por causa desse pecado que alimenta a maldade humana em geral, por causa desse pecado que toma conta da criação e da natureza, Judá e Jerusalém haviam se afastado do Senhor, estavam andando em caminhos errados. Joel diz: acordem bêbados, versículo 5 do capítulo 1, chorem, lamentem-se todos vocês bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho, ele foi tirado dos seus lábios, a nação estava entregue. E o juízo se tornou inevitável, mas o juízo não é a última palavra. Depois do juízo vem a restauração. E o livro do profeta Joel, depois de dizer que o juízo acontece mesmo, começa a dizer que a restauração também faz parte do plano de Deus. Do capítulo 2, verso 12 ao verso 27, Joel fala dessa decisão de Deus de restaurar o seu povo. E eu separei aqui os versículos 25 a 27, que são extraordinários. Vou compensá-los, diz o Senhor, pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão, sim, até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Depois do juízo, a restauração. Esse é o segundo momento do livro de Joel. Do primeiro verso, do primeiro capítulo, até o verso 11 do capítulo 2, o juízo. Do verso 12 do capítulo 2 ao verso 27 desse mesmo capítulo, a restauração. Quando você chega no verso 28 do mesmo capítulo 2, você encontra o terceiro momento do livro do profeta Joel, que vai até o versículo 32, que é o momento da plenitude. E esse texto você conhece muito bem, como eu também conheço, e ele começa dizendo: e depois de tudo isso, no momento subsequente,
derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e assim por diante. Verso 32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um momento de plenitude, de preenchimento pelo Espírito Santo, de um inundar da parte de Deus na direção do seu povo, para trazer de volta a fé, a esperança, a alegria. Esse é o terceiro momento. O juízo é o primeiro, a restauração é o segundo, a plenitude é o terceiro. E aí vem o quarto momento, que é todo o capítulo 3, do primeiro verso até o verso 21, que é o momento da justiça. Quando a justiça de Deus se manifestará finalmente. Joel quer que você tenha uma visão panorâmica da história. O juízo não é a última palavra, ele é a primeira. Porque depois dele, Deus traça todo um caminho novo para aqueles que são dele. E esse caminho inclui restauração. O estrago que o juízo faz, a restauração corrige. Depois da restauração, a plenitude. Talvez Jó seja o melhor exemplo dessa plenitude. Porque depois do sofrimento dele, ele foi restaurado. Mas a plenitude vem quando ele se torna capaz de dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É uma palavra bendita que mostra como nós nos tornamos cheios da graça, da presença de Deus, depois que ele nos ensina as lições que só o juízo pode ensinar. E nos ensina as lições que a restauração traz consigo. E depois vem a justiça, o desfecho, a compreensão, o julgamento da maldade, o fim da força do pecado. E o capítulo 3 é um capítulo belíssimo, que fala: toquem a trombeta em Sião, alegrem-se, regozijem-se, multidões e multidões no vale da decisão, verso de número 14. O Senhor será um refúgio. O verso 1 do capítulo 3 já diz: sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Vai chegar o tempo em que tudo se definirá e nós compreenderemos o processo de Deus na nossa vida. Essa é o primeiro passo para vencer a tragédia. Visão panorâmica. Se você olhar só para a tragédia, você vai desanimar, você vai se decepcionar, você vai se entristecer, você vai entregar os pontos. Lembre-se que a tragédia inaugura um roteiro de Deus na nossa vida. E que do juízo a gente vai para a restauração, da restauração para a plenitude, da plenitude para a justiça. E então Deus se torna tudo para o nosso coração. Está passando por um momento difícil? Lembre-se, a tragédia não é o fim. Quando a gente tem uma visão panorâmica que só a fé oferece, a gente descobre que a tragédia não é o fim. Segundo passo que Joel nos propõe para vencer a tragédia é um retorno à essência do relacionamento com Deus. Isso fica claro no primeiro capítulo ainda, os versos 12 a 14, quando Joel diz assim, capítulo 2, versos 12 a 14, quando Joel diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. É um texto maravilhoso, lindíssimo, um pouco até complicado de ser interpretado, porque só os profetas mesmo para falar de um arrependimento no coração de Deus. Mas o uso nos profetas
dessa ideia de que Deus se arrepende não é moral, como se Deus tivesse errado e então estivesse consertando o erro, mas é um uso metafórico de símbolo, de imagem, que mostram um Deus que faz a volta, que faz o retorno, que vinha na direção com juízo e de repente volta para trás, permitindo a restauração. Porque o desejo do coração de Deus não é destruir, mas é produzir arrependimento, fé, contrição, quebrantamento, esse retorno à essência do relacionamento com Ele. Joel diz que nós precisamos nos arrepender, rasgar o coração e não as vestes. Quando a tragédia vinha sobre o povo de Deus no Antigo Testamento, era comum que as pessoas rasgassem as suas vestes em sinal de dor, de luto, de tristeza. Mas ao Senhor não agrada apenas o rasgar das nossas vestes. Ao Senhor agrada o rasgar do nosso coração. Não só esse rasgar do coração, mas também essa comunhão do povo de Deus que precisava ser restaurada no contexto de Judá e de Jerusalém. Versículo 16 do capítulo 2 diz assim: reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Porque na hora da tragédia é importante que as pessoas fiquem juntas, que haja solidariedade. No nosso país nós estamos acompanhando um pouco o drama de famílias nordestinas, de Pernambuco especialmente, que perderam tudo com as águas, as chuvas. E muita gente no Brasil inteiro tem se mobilizado para socorrer essas pessoas. Na hora da tragédia é preciso que nós nos juntemos. Muitas vezes na hora da tragédia o casal se distancia. Não, o casal tem que se unir. A família se desagrega. Não, a família tem que se unir. A igreja fica desunida, cada um para um lado. Não, a igreja tem que se unir. Porque nessa volta à essência do relacionamento com Deus tem arrependimento e também tem comunhão. Porque nós somos povo de Deus e não pessoas, cada uma por si, de Deus. Deus não pagou o preço naquela cruz através do seu Filho Jesus para que cada um individualmente fosse salvo. Deus pagou o preço em Jesus naquela cruz para que nós fôssemos uma família, filhos do mesmo Pai, corpo de Cristo, é corpo. E quando a essência da vida com Deus volta, não só o arrependimento aparece e a comunhão se fortalece, como também a adoração é muito mais intensa e muito mais profunda. O capítulo 2 fala em choro, fala em orações e fala em testemunho, especialmente no verso 17. Choro, orações e testemunho. A vida totalmente direcionada para a vontade de Deus. A tragédia tem que promover isso na nossa vida. E quando isso acontece, a tragédia começa a ser vencida. Ela começa a ser vencida com uma visão panorâmica e continua sendo vencida agora de forma ainda mais intensa, com esse retorno à essência do relacionamento com Deus. Que bom quando a tragédia nos faz ver que sem Deus nós não somos nada. Se com a visão panorâmica a gente aprende que a tragédia não é o fim, com o retorno à essência do relacionamento com Deus, nós aprendemos que a tragédia não é totalmente ruim. Ela pode nos ajudar. Ela pode ser uma bênção na nossa vida, se nos devolver ao caminho, se nos fizer ver que sem Deus nós não somos ninguém, se nos gerar um coração quebrantado, uma vida comunitária intensa e uma adoração sem máscaras, sem fingimentos, sem falsas conotações, uma adoração que em nada é religiosidade vazia, mas uma busca pela intimidade de Deus. Terceira lição que Joel nos ensina para vencer a tragédia: o exercício da alegria pela vida que segue, pela vida que continua. A tragédia que não nos mata não pode roubar a nossa alegria, porque se nos matasse, também não nos roubaria a alegria, já que se a pior das lutas terminar por ceifar a nossa vida, nós fechamos os olhos para esse mundo e abrimos os olhos diante do Cordeiro.
de forma que a alegria nunca perece, não daqueles que confiam no Senhor. E Joel é um desafio para que o povo, mesmo diante da tragédia, exercite o privilégio da alegria. A vida segue. Veja o capítulo 2, versos 21 a 23. Que palavras lindas do profeta. Não tenham medo. Regozijem-se e alegrem-se. O Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes Ele fazia. Aleluia por isso. A vida segue mesmo depois da tragédia. Depois da tragédia, a gente olha para o que sobrou e, pelo olhar da fé, a gente vê no que sobrou todo um recomeço que, pela fé, já traz grande alegria para o nosso coração. Se o lar desmoronou, a gente espera a poeira baixar. A gente olha para o entulho que ficou. A gente se entristece por um tempo, porque não queria que nada disso tivesse acontecido. Mas quando a gente lembra que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, que a tragédia não é o fim, que a gente pode se aproximar de Deus no meio da dor e que do monturo, do entulho e da desgraça Deus pode construir na nossa vida uma nova história, uma nova realidade, a alegria já começa a invadir o nosso coração. Por isso que a palavra diz que a tristeza pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem de manhã. Por quê? Por que a alegria vem de manhã? Porque de manhã as misericórdias estão renovadas. Porque de manhã o Senhor renovou sobre nós a sua fidelidade. Porque amanhã é o anúncio de um novo dia, no qual nós ainda podemos construir tudo o que Deus quiser que nós construamos. O palco está todo em aberto, descortinado diante dos nossos olhos. O futuro a Deus pertence e nós ainda estamos aqui. Deus ainda tem propósitos para nós. Quando eu tenho que consolar uma família que perdeu um ente querido, eu sempre acabo dizendo a mesma coisa, que para aquele que foi, o propósito estava consumado. Mas para nós que ficamos, ainda há uma missão, ainda há algo a se fazer, ainda há um plano a cumprir, e Deus ainda tem coisas grandes na nossa vida. Se a tragédia passou e nós sobrevivemos, é porque os planos de Deus para nós ainda não se esgotaram. Nós ainda estamos aqui. Esse é o primeiro motivo de alegria. E nós ainda podemos ser quem Deus quiser que nós sejamos. Esse é o segundo motivo de alegria. Alegre-se terra, alegrem-se animais, alegre-se povo de Sião. O Senhor vai dar a chuva no tempo certo, as pastagens vão voltar, os frutos vão voltar, a vida vai seguir. Deus ainda tem os seus propósitos. E aí, se a gente já tinha descoberto, com a visão panorâmica, que a tragédia não é o fim, com o retorno à essência do relacionamento com Deus, que a tragédia não é totalmente ruim, nós aprendemos com o exercício da alegria que a tragédia não é tudo. A tragédia é só um ponto da nossa vida, não é toda a nossa vida. A tragédia não é tudo, a tragédia é só uma parte. Porque tudo é Deus, e Deus é a nossa grande alegria. E por último, eu vou terminar com uma quarta lição no livro de Joel. Para a gente vencer a tragédia, a gente precisa da certeza do futuro, como julgamento, recompensa e descanso. Eu quero ler para você alguns trechos do capítulo 3. Primeiros versículos 1 e 2, que dizem assim: Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Agora os versículos 16 e 17. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz.
a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Finalmente, versos 20 e 21. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Louvado seja Deus. Veja, a quarta lição de Joel para a gente superar definitivamente a tragédia é lembrar que o futuro está garantido. E esse futuro será, em primeiro lugar, julgamento, porque a maldade humana não ficará sem julgamento. As barbaridades, as atrocidades, as carnificinas, os homicídios, tudo que o ser humano pode praticar de ruim contra outro ser humano não ficará sem uma resposta de Deus. Hernandes Dias Lopes escreveu que os homens podem continuar cometendo as suas atrocidades na história, mas o Senhor continua no trono da história. É diferente. O trono é de Deus. O trono é do Senhor. E Ele há de julgar. E nenhuma violência ficará sem resposta. A Babilônia invadiu Judá e Jerusalém, destruiu tudo. Os exércitos funcionaram como um enxame de gafanhotos. Mas as nações prestarão contas diante do Senhor dos exércitos. E Ele chamará as nações para prestarem conta. Os políticos podem cometer as suas atrocidades. Os exércitos humanos podem fazer as suas guerras. Os generais podem declarar os seus combates pessoais. Os ricos desse mundo podem usar o seu poder e o seu prestígio e os seus recursos para oprimir os pobres, mas nada disso ficará sem resposta. Homens podem continuar machucando e agredindo suas esposas dentro de casa. Filhos podem continuar maltratando e desprezando seus pais. Pais podem continuar abusando dos seus filhos. Irmãos podem continuar enganando irmãos, mas nada disso ficará sem resposta. Haverá um julgamento, haverá um juízo. Deus é justo. E porque Deus é justo, haverá uma recompensa. Os que nele creram não serão confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, diz o salmista, os seus rostos não serão confundidos. Jesus comprou-nos por preço. Morreu naquela cruz em nosso lugar. Haverá um descanso. Haverá uma recompensa, haverá uma herança. O apóstolo Paulo disse, no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Pastor, por que eu tenho que superar a tragédia? A tragédia é tão dura, é tão difícil, porque haverá uma recompensa, meu irmão. No Senhor o seu trabalho, o seu esforço não serão em vão. Deus é bom. E esse descanso será para nós a declaração inequívoca de que nunca mais a tragédia imporá sobre nós a sua força. Porque naquele dia, como diz o Apocalipse, e naquele lugar, não haverá mais pranto, nem dor, nem doença, nem sofrimento, nem morte, porque todas essas coisas terão passado. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é o segredo de Joel para a gente vencer a tragédia? Visão panorâmica, retorno à essência do relacionamento, o exercício da alegria, a certeza do futuro. Mas com que forças nós conseguiremos ter essa visão, fazer essa volta, ter essa alegria e essa certeza do futuro? A resposta está no capítulo 2, versículo 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E essa é a chave da nossa vitória hoje, irmãos. A vida no espírito. A palavra nos ensina em Romanos capítulo 8 que o espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Joel falou sobre o espírito. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, para explicar aquele fenômeno para as pessoas que estavam ali no derredor,
usou exatamente a profecia de Joel para dizer: meus irmãos, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo é o que o profeta Joel profetizou: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Desde então, meus irmãos, o espírito nos está totalmente disponível para nos encher, inundar, capacitar, facilitar o caminho, dar força, ânimo, vigor. Você está cansado, abatido, com dor, sofrendo, as lágrimas rolam pelo seu rosto. Em nome de Jesus, entregue-se totalmente a Deus e deixe o Espírito inundar você. Você vai ver que na força do Espírito Santo, você vai continuar seguindo em frente. Não apenas para vencer a tragédia, mas para desfrutar de todo o plano de Deus e finalmente honrar a Jesus com a sua própria vida. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar. Damos-te graças, Pai, por essa palavra tão maravilhosa. Que riqueza há na tua palavra. Que desafios, que consolo, que paz. Não é fácil para nós pôr em prática aquilo que a tua palavra nos ensina. Mas que bom que o desafio não é para nós ou para as nossas forças. Já que se o nosso coração estiver aberto, o teu próprio Espírito se encarregará de vencer essa batalha por nós. Em nós, atuando em nossos corações. Por isso a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Porque não é uma questão de ter recursos humanos, mas de depender do Espírito Santo. E a minha oração, Pai, é para que eu e os ouvintes sejamos capazes de depender exclusivamente do Teu Espírito Santo. Crer em Jesus, confiar no poder da Sua morte e da Sua ressurreição. Tudo está feito e a tragédia não tem a última palavra na nossa vida. Eu quero orar por aqueles que estão vivendo em meio à tragédia. De uma maneira especial, eu quero pedir pela vida do Gregory, que teve um diagnóstico clínico tão sério e tão dramático. Só um milagre do Senhor nessa vida, Pai. Eu oro para que o Senhor traga bênção, cura, restauração e fé para esse coração. Aos amigos, à família do Gregory, dá sabedoria e conforto, Pai. E a todos quantos estão agora participando dessa oração, cada um na sua luta e na sua dificuldade, que o Senhor dê força, ânimo, graça, direção. E que sejamos vitoriosos esta semana, em nome de Jesus. Amém e amém.